Na sequência, vamos falar de tensão superficial. Quando nós temos duas fases, sendo um líquido interfaceando um gás ou outro líquido, vai ocorrer nessa interface um desequilíbrio de forças intermoleculares, porque as moléculas que estão nessa superfície têm abaixo moléculas iguais, mas acima moléculas gasosas, com pouca interação. Esse desbalanço de forças acaba provocando uma tensão, uma atração entre as moléculas que estão ao longo dessa superfície de interface. Então, de uma maneira mais simples de análise, temos aqui um volume líquido e acima um gás ou outro líquido. Se pegarmos um pedaço dessa superfície de interface com dimensões quadradas de aresta L, vai ocorrer ao longo do perímetro uma força de tração que pode ser calculada por gama maiúsculo vezes o comprimento. E essa força, é claro que ela vai estar atuando ao longo de todo o perímetro, em todas as arestas desse quadrado separado, isolado. Esse gama maiúsculo é chamado, então, de módulo de tensão superficial. Passando o L para o outro lado, a gente verifica que a grandeza dele é força por comprimento, que no SI é Newton por metro. O valor de gama vai depender de quem é o líquido ou gás que está de um lado ou quem é o líquido que está do outro. E também da temperatura. Por exemplo, em 20 graus Celsius, para a interface ar e água, esse gama tem valor de 0,0728 newton por metro. Ou seja, para cada metro de extensão dessa superfície, nós temos apenas 0,07 newton. É muito pouco. Por isso que a tensão superficial só vai ter efeito significativo no fenômeno quando se trata de pequenas dimensões. Outra consequência importante é quando nós temos superfícies curvas. Lembrando que há tensões de tração, que a força de tração, a tensão superficial na beirada dessa superfície, isso significa que há uma resultante para cima atuando, o que vai provocar, consequentemente, uma pressão no fluido que está acima maior que a pressão do fluido que está abaixo. Nesse primeiro caso, sendo água em cima, ar embaixo, mas se fosse ao contrário, ar em cima e água embaixo, ou melhor, gás em cima e líquido embaixo, nós teremos então a pressão no gás maior que a pressão no líquido. O primeiro exemplo, sempre citado, é o da gota. A gota d'água, ela tem esse formato, essa superfície curva, que provoca, por conta da força da tensão superficial, uma condição em que o peso da gota consegue ser suportado por essa tensão superficial e é o que ocasiona essa formação, essa situação em que o fluido fica suspenso. É interessante lembrar, no início do curso foi comentado que fluidos não resistem à tração. Bom, isso é uma regra geral e, como praticamente toda regra, há uma exceção. A exceção é a tensão superficial. A tensão superficial é uma situação que o fluido resiste à tração. Mas como tem um valor muito pequeno, conforme comentado, em problemas de engenharia de grandes dimensões, isso é desprezado e fica valendo a lei que diz, né, que os fluidos não resistem à tração. Outros exemplos, bolhas de sabão. E aqui, uma imagem onde tem-se uma bolha com uma gota com uma dimensão muito maior que o comum, e isso ocorre numa estação espacial, por conta de um cenário, uma situação de baixa gravidade, microgravidade. Aí sim, nesse caso, com microgravidade, a tração da tensão superficial passa a ser significativa, passa a ter mais efeito, porque não tem a gravidade.
o que torna possível a formação de gotas com tamanho muito superior das que nós vimos aqui em situação de gravidade normal. Outro cenário contrário, quando nós temos o gás em cima e o líquido embaixo, é o exemplo de pequenos insetos andando sobre a água. Essa pata do inseto causa uma concavidade para cima, conforme apresentado por esse esquema simples, e a tensão superficial vai então contrapor o peso do inseto que é aplicado para baixo. Com isso, a gente mostra alguns exemplos interessantes que são justificados, explicados pela tensão superficial. Mas além da tensão superficial, ou seja, o valor da força, outro aspecto importante é quando nós temos uma superfície sólida com um líquido e um gás. Nesse cenário, a gente pode medir um ângulo que é formado pela tangente da superfície de interface líquido-gás junto à superfície sólida. O ângulo, então, dessa tangente com a superfície sólida, medido pelo lado do líquido, não o ângulo complementar. Esse, então, é chamado de ângulo de contato, que vai depender, obviamente, dos tipos de fluido e das condições da superfície sólida. Exemplo de vidro, com uma superfície bem limpa, e água, esse ângulo vai ser muito pequeno, aproximadamente zero. Já no caso de mercúrio, com ar e vidro, o ângulo vai ser de 130 graus. Agora, a gente observa que, nesse primeiro exemplo, o ângulo era menor que 90 graus, enquanto no caso de mercúrio, o ângulo é maior que 90 graus. Isso causa um aspecto bastante diferenciado entre as duas condições. E por conta desse aspecto diferenciado e suas consequências, o primeiro caso, ângulo de contato maior que 90 graus, e o segundo menor que 90 graus, sendo o primeiro classificado como superfície que não molha, superfície não molhada, e o segundo caso, uma superfície molhada. Exemplos, nós vemos da água no vidro, ou numa superfície lisa, onde há um aspecto de superfície molhada. E o exemplo de tipos especiais de tecidos que recebem um tratamento que faz com que esse ângulo de contato seja maior que 90 graus. E então nós vemos esse aspecto de que a gota formada ela não penetra no tecido, ela não espalha pelo tecido e efetivamente não molha o tecido. Nesse exemplo, calcule o desnível ΔH da água nos vasos comunicantes da figura abaixo, devido ao efeito de capilaridade, sendo o diâmetro do tubo mais delgado, que é o da direita, de 1 milímetro, e o mais espesso muito superior. Então, o diâmetro do outro tubo muito maior que o diâmetro do tubo capilar. Então, são dados o módulo de tensão superficial, gama maiúsculo, e o ângulo de contato. Despreze o peso da água na altura do menisco e então é pedido para calcular esse ΔH. O que está acontecendo aqui, olhando em detalhes, é que por conta do ângulo de contato e da tensão superficial, ocorre uma resultante dessa tensão superficial aplicada ao longo da aresta desse tubo. E aqui vale observar que o tubo real ele é, na verdade, um cilindro. E esse contato, então, entre superfície da água e o tubo de vidro é uma circunferência que se dá ao redor desse cilindro. Essa força aplicada com esse determinado ângulo vai ter uma componente vertical para cima, o que vai contrapor o peso dessa coluna de líquido que é para baixo. E isso que vai provocar, vai ser o motivo da altura do líquido do lado direito estar acima da altura do líquido do lado esquerdo. O valor da força da tensão superficial, então, conforme mostrado anteriormente, é comumente calculado pelo módulo
da tensão superficial vezes o comprimento desse contato. Esse comprimento, conforme mencionado, é a circunferência, é o perímetro ao redor desse menisco, e esse perímetro então é calculado por 2π vezes o raio. Ou 2 vezes o raio pode ser substituído pelo diâmetro. Com o sentido contrário ao da força, nós temos o peso. O peso pode ser calculado por volume vezes massa específica vezes a gravidade. E o volume, por sua vez, é a área da base, que é πr ao quadrado, ou 2 vezes o π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes a altura. Então, volume vezes ρ vezes g. Importante observar que nessa solução simplificada é desconsiderado o volume, conforme dito no enunciado, na altura do menisco, que é essa porção que tem ao redor do menisco. Nós desconsideramos isso e estamos considerando apenas essa altura ΔH, a partir da base do menisco para baixo. O próximo passo, então, é igualar a força-peso aplicada para baixo à força F, ou melhor, a componente da força F, que é F multiplicado por cosseno θ para cima. Nós temos todos os dados solicitados por essa última expressão. E o que o problema pede efetivamente é a altura, ΔH, do desnível. Isolando o ΔH, nós temos essa expressão. Depois, substituindo os parâmetros, nós chegamos ao valor de ΔH, que é de aproximadamente 3 centímetros. Vale ressaltar que, para substituir aqui, todos os parâmetros foram ajustados para o Sistema Internacional de Unidades, SI. Então, diâmetro de 1 milímetro, 10 a menos 3. Observe que essa 3 centímetros é uma altura significativa e é causada por esse efeito de capilaridade. Esse efeito de capilaridade ele não ocorre apenas em tubos, ele também acontece, por exemplo, no solo, que é composto por grãos, o vazio entre os grãos, e esse vazio, por sua vez, é parcialmente preenchido por água e parcialmente preenchido por ar. Consequentemente, pelo fato do espaço entre os grãos também ser muito pequeno, como esse diâmetro de 1 milímetro, até menor que isso, ocorre um efeito capilar que faz com que a água que dentro do solo esteja num determinado nível, esteja no nível do lençol freático, ela suba além desse nível por efeito de capilaridade. Isso é muito importante para as plantas. Outro fato importante a se ressaltar é que essa solução simplificada, que desconsiderou o volume ao redor do menisco, ela só é válida para tubos muito delgados, então de diâmetro de 1 milímetro, no máximo 2 milímetros. A partir disso, o resultado passa a divergir muito dos resultados reais. Outro aspecto importante a ressaltar é que, para essa combinação, ar, água, vidro, o ângulo θ é menor que 90 graus. E então esse menisco ele é côncavo para cima. Se fosse, por exemplo, mercúrio, o θ seria maior que 90 graus, que é 130 na verdade. O menisco então seria côncavo para baixo. Essa força, a resultante dela seria para baixo, o que faria então que, ao invés de termos uma elevação desse lado, teríamos o nível d'água mais baixo em caso de mercúrio.